Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu. Nosso Ribeirão em Movimento, há mais de 10 anos no ar, levando informação, trazendo temas de destaque para debater aqui, para você conhecer trabalhos maravilhosos como esse que a gente vai falar hoje com o pessoal da ONG Cão Paixão, que está aqui no estúdio e trouxe 3 dogs que fazem trabalhos aí, né, terapêuticos. E vamos descobrir que trabalhos são esses. Vamos mostrar aqui. Nós estamos com esse primeiro, aqui do meu lado está o Reinaldo. E aqui está a nossa presidenta da ONG, né? A Mércia e a Edna, que é protetora. Tudo bem, meninas? Bem. Obrigada pelo convite. Prazer recebê-las aqui. Vamos apresentar, então, os dogs, né? Vamos lá. Esse aqui é o Reinaldo e esse aqui é o dog. Ele é que raça? Blue Heeler. E o nome dele é Coach. Coach. É um cão que nasceu surdo, está sendo treinado com linguagem de sinais. De sinais. De sinais. Que desafio. Porque ele vai poder depois interagir com as crianças surdas. Olha que interessante. Então, ele já nasceu com surdez. Total. 100%. E tem como adestrar o cachorro surdo? Tem, com sinais. Com sinais. E é o Reinaldo que adestra? Não, é o Amauri. Infelizmente, ele não pôde vir hoje, mas o Amauri está trabalhando, o coach, com a linguagem universal que eles usam para cães de guerra, que são os sinais, porque você não pode falar com o cachorro quando ele está num combate, é uma linguagem universal. E, junto com isso, com o apoio da Associação de Surdos, nós vamos adaptar alguns sinais para o coach, para que ele possa interagir, entender quando as crianças conversarem com ele por libras, para ele para ele poder interagir. E isso faz parte desse trabalho da ONG de cães voltados para a terapia. Sim, é isso. São cães que prestam serviços, né, Luiz, para pessoas idosas, crianças autistas, síndrome de Down, crianças com deficiência visual, moradores em situação de rua. Nós fazemos inúmeros trabalhos. Que legal. Parabéns, hein, Mércia? Que legal. E, Luiz, você é adestrador? Sim. Quiser passar o microfone para o Luiz, quiser comentar, Luiz? Sim, fique à vontade. Sou adestrador dos cães do projeto. Certo. E há quanto tempo que você é adestrador já? Eu entrei faz pouco tempo. Meu pai, que fazia parte, que adestrou a maior parte dos cães, agora eu estou dando continuidade no adestramento dos cães. Nós temos esse cão que você está passando. Esse daqui é o Coy, é um pastor belga malinois. E ele faz que tipo de trabalho terapêutico? Ele faz algum trabalho terapêutico? Faz todo esse trabalho terapêutico com essas pessoas, crianças. Em escolas. Em escolas também. Importante fazermos aqui aspas, né? Que esses cães são cães que estão sendo utilizados, os pastores belga malinois estão sendo utilizados no mundo inteiro como cães de exército, cães de guerra. E ganhamos 2 irmãos bebezinhos, porque para desmistificar um cão malinois, ele é extremamente veloz. Ele tem muita energia. Então, nós aceitamos essa doação justamente para provar que um cão malinois pode também ser um terapeuta. Legal, tranquilo, olha. Passar tranquilidade para as pessoas que ele visita. Que legal. E ele já está totalmente treinado? Sim, ele já está totalmente treinado. Mas é aquele treinamento que você dá as orientações, o cachorro faz mesmo? Sim, sim. Teria como mostrar aqui para quem tem em casa? É que hoje a gente está sem o material. Ah, tem um material específico. Ele está num ambiente diferente, ele vai ficar mais retraído. Mais retraído, entendi. Mas numa próxima a gente mostra sim. E o pequenininho? O pequenininho é o Zezinho, é um cão que foi resgatado, veio de uma granja que ia ser demolida em Sertãozinho e tinham 130 cães lá. Então, os protetores de Ribeirão fizeram aí um mutirão, foram para lá, castraram 80 cães e trouxeram mais de 80 cães. Cada protetor trouxe alguns. E eu e o André, o pai dele, que era meu parceiro no projeto, nós pedimos 2 fêmeas. As piores, as que estivessem em estado de saúde assim pior. E nos encontramos no estacionamento do shopping
para receber as 2 cachorrinhas. E, de repente, chegam 2 cachorrinhos machos, lindos, o Zezinho e o Homero, que é o outro cão dentista, e aí nós abraçamos, porque nos encantou esses cachorros, né? E aí começou o trabalho de adestramento para com eles, para eles foram Ele era socializados. Já mais velho na época. Já. Aí é mais difícil, não é, o cachorro mais velho, ou não? Nós acreditamos que não. Mércia, e esse cachorro pequeno aí? Conta um pouquinho a história dele pra gente. O Zezinho veio para a gente há uns anos atrás, quando uma granja em Sertãozinho ia ser demolida. Ele morava na granja? Moravam todos abandonados ali. Dentro da granja? 130 cachorros. Nossa. As pessoas ajudavam e tal. E essa granja ia ser demolida. Então, os protetores de Ribeirão se mobilizaram, foram todos para Sertãozinho, foram castrados 80 animais naquele dia e foram distribuídos para algumas pessoas. E eu e o André, o pai dele, que na época era o meu parceiro do projeto, pedimos 2 fêmeas, as piores, porque a gente queria ressocializar, queria tratar, queria, né, dar um novo sentido de vida para elas. E quando nós fomos buscar os cachorrinhos, vimos que eram 2 meninos, 2 machinhos, que já vieram com nome, era o Homero e o Zezinho. Homero e Zezinho. O Zezinho desempenha um trabalho, junto com o Homero, de cão-dentista. O que é o cão-dentista? O cão-dentista é um cão que fica na barriga da criança, autista. É feito o tratamento odontológico com o cachorrinho na barriga. Aí consegue fazer? Consegue fazer, porque a criança, aos poucos, vai se soltando, vai escovar o dente do cachorrinho. Enquanto isso, a dentista faz o trabalho. Nós tínhamos uma dentista aqui, doutora Marina, maravilhosa. Infelizmente, ela mudou de Ribeirão. Então, eles, nesse momento, não estão trabalhando como cão-dentista. Olha só, eu nem sabia desse trabalho que era feito. Olha, quanta lindo. Experiências, né, exitosas, né? O cachorro, além da companhia, tem esse trabalho terapêutico, crianças autistas, mas além disso, né, Edna, você que é protetora, é importante destacar a importância da gente olhar com atenção com esses animais, né, que só tem carinho, só tem amor, né, impacta a vida das pessoas, e mesmo assim tem pessoas que têm, não falo nem coragem, né, mas tem a falta de dignidade de, às vezes, judiar de um animal, né? E é importante falar do trabalho com relação ao combate, né, à crueldade aos animais. Acho que é fundamental, que é um trabalho que vocês realizam também. Exatamente, Fábio. O trabalho da Cão Paixão, ela incentiva também essa luta, né, contra os maus tratos aos animais. Porque quando nós levamos os cães para fazer uma visita em uma escola ou em uma clínica, ou, por exemplo, a gente participa de outros lugares em eventos abertos, a maioria são crianças que vão acompanhadas pelos pais, e, de uma certa forma, quando essa criança abraça um cão e ela brinca, ela, de uma certa forma, está desenvolvendo esse amor, essa conexão. Sim. E as crianças, elas são formadoras de opiniões, né? Então, se uma criança tem esse sentimento bom pelo animal, ela desenvolve isso, com certeza ela vai criticar os pais ou a família caso venham a maltratar algum animal. Né? Então, o trabalho do cão de terapia é importante nesse sentido. Porque tem crianças, muitas vezes, que os pais falam, não, eu não vou deixar chegar perto, porque ela tem medo do cachorro, né? Às vezes teve um trauma, e aí acaba vendo que isso não mais existe a partir do momento que ela tem essa conexão com o cão. Que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, Mércia, Edna, os meninos aqui. E Ribeirão Preto, até para a gente já ir fechando, né? Estamos terminando o programa, infelizmente, não para o segundo momento agora, mas é fundamental o trabalho de vocês. E hoje, qual que seria o maior desafio na cidade do Porto de Ribeirão Preto com relação aos animais, né? Aos cachorros, né? Que vocês hoje poderiam destacar hoje, o maior desafio que tem? Bom, nós temos lutado desde sempre pela causa animal. Pelos cães abandonados, né? Pelos cães que necessitam de ser adotados por uma família responsável. Eles precisam de carinho, eles precisam de amor, eles precisam disso. De atenção, né? É só o que eles precisam. Exato. E vale ressaltar aqui
que quase todos os cães do doutor Cão Paixão são cães que foram retirados da rua por mim, pelo André, e foram ressocializados, foram reabilitados, foram tratados, foram adestrados e, o mais importante, passaram por um treinamento, um segundo treinamento de adestramento, porque o cão de terapia ele precisa ter esse treinamento, porque o cão de terapia não pode reagir. Se uma criança autista der um beliscão, pisar, chutar, ele não pode agredir, ele não pode rosnar, ele não pode latir. E esse trabalho nós fazemos. Interessante. Que é incrível. E aí, no caso, quem quiser conhecer esse trabalho, como que faz para chegar até vocês? Quem tem criança autista, ou quiser, vocês fazerem uma visita numa escola, por exemplo, eu estou diretor de escola, né, Spinelli Quintino 2, para as crianças terem acesso, né? A gente tem situações lá na escola, comentando com vocês, de cães que aparecem lá, né? Sim. A gente tenta, são cães coletivos. Como que a gente pode fazer, né, para o pessoal conhecer esse trabalho? Através do Instagram, as pessoas podem se comunicar com a gente e aí retornamos e podemos marcar as visitas. Perfeito, aí conversamos diretamente. Que legal. Queria agradecer a Edna, Mércia, meninos aqui, viu, Muito Luiz, obrigada. Reinaldo. E aí, os dogs, né, que estão aqui fazendo a festa. Esse aqui não para, hein? É porque ele ainda é bebezão. Bebezão. E é bom que seja assim, né? Mostra que é um cão saudável. O tamanho está mais tranquilo aqui. O Coy ele é muito amoroso. Ele adora carinho. Bom, queria agradecer a presença de vocês. E agora você não sai daí não. Temos nosso segundo quadro. Vamos falar sobre as visitas monitoradas ao cemitério aqui de Ribeirão Preto e ao centro das cidades locais históricos, com o professor Felipe. Logo mais, sai daí, daqui a pouquinho, depois da chamada. Espero você. Eu agradeço. Vamos tirar uma foto. Agradecer que você está na audiência, mas não acabou não. Agora, Felipe, vamos falar dos Ecos do Passado. Esse projeto que é histórico para a nossa cidade, inédito. Ô Sardinha, primeiramente agradecer você aí, a produção do programa, todo mundo, por dar espaço para a gente divulgar o nosso projeto. E dizer que a Ecos do Passado, né, um grupo que eu criei com a minha esposa, Juliana Petrucelli, que também é produtora cultural, né, e amante aqui das histórias de Ribeirão Preto, igual eu, né, ele vem para trazer essa conexão com a população e as suas memórias, né? Por exemplo, no dia 17 de maio, nós fizemos um passeio, uma caminhada cultural ali na Praça 15 de Novembro, e a gente tentou fazer esse processo com o pessoal de conexão entre as próprias memórias com as memórias de outras gerações que utilizaram aquele espaço, né? E é um espaço que, por exemplo, a Praça 15, no caso, é o ponto de partida principal da ordenação urbana de Ribeirão Preto, né? Então, tem muita coisa ali interessante que a gente pode explorar e de diversas formas. Não existe um roteiro pronto, um roteiro certeiro ali para trazer essa experiência para as pessoas. Nós podemos fazer diversos roteiros que abordem diversas questões econômicas, políticas, religiosas, culturais. E no que a gente fez, a gente tentou abordar um pouquinho de cada, né? A gente fez 5h30 da tarde, o sol estava baixo, depois ficou à noite, foi uma atividade bem legal. E as pessoas gostaram de trazer isso, né? E se sentir ouvidas também, né? Porque, não pense, às vezes a gente usa a Praça 15 de Novembro, né, por exemplo, tem vários outros pontos de interesse em Ribeirão, mas às vezes a gente usa a praça todo dia, né, e outros pontos também, e muitas vezes não sabe o valor histórico que ele tem, às vezes até o nome. Quantas pessoas passam por um lugar todo dia, muitas vezes não sabe nem o nome, né? Então, o que a gente quer, né, é trazer essa conexão para as pessoas, para elas poderem conhecer a história do local e também a importância daquilo na nossa vida e na nossa identidade do Ribeirão Pretano. Nós temos algumas imagens desse trabalho excepcional que você vem fazendo, né, de resgatar a história da cidade, e para você ver como que a demanda histórica ela é algo necessário, né? Porque você, de forma voluntária, vamos dizer assim, junto com a sua esposa, começou timidamente. E tá lá, nós temos algumas imagens mostrando o seu trabalho que começou no Cemitério da Saudade, né, Felipe? Ali são algumas imagens. Se você quiser até comentar, as imagens estamos passando ali, de algumas esculturas.
É isso mesmo, Ali. É eu fazendo o tour, né, a visita monitorada que a gente faz todo último domingo do mês, né, que é o projeto Ribeirão de Saudade. Só para deixar claro, Sardinha, esse projeto é de outro grupo cultural que eu e minha esposa temos, com mais 2 amigos, que são agentes culturais também, que é o Cidade dos Mortos, né? Tudo começou aí. Tudo começou aí. Tudo começou aí, porque eu estudo e pesquiso o cemitério, principalmente o Cemitério da Saudade, que foi meu tema de monografia, de pesquisa, durante mais ou menos 7 anos. Visito aquela necrópole, conheço o pessoal de lá que trabalha lá, vivencio alguns dias rotineiros ali com eles, para poder entender essa dinâmica desse patrimônio tão importante para Ribeirão Preto, que é o Cemitério da Saudade. E tudo começa aí, nessas visitas que a gente faz todo último domingo do mês. São visitas que lotam, que você vê que as pessoas vão com aquela vontade de conhecer a história do cemitério e a história da cidade que a gente conta através das lápides. E o Ribeirão de Saudade, que é o projeto que a gente desenvolveu lá, a gente começou em 2023, com base nessas pesquisas que eu acumulei, históricas, e também sem esquecer de quem veio antes, né? Porque vários pesquisadores já pesquisaram aquela necrópole, a história de Ribeirão. Então, a gente faz uma conexão também com esses pesquisadores mais velhos, né? Como, por exemplo, a doutora Lilian Rosa, a Mônica Regina, o próprio Rubencione, que é um símbolo aqui em Ribeirão Preto para a história, né? O doutor Otávio Verri, enfim, tem várias pessoas que escrevem sobre esses patrimônios, esses monumentos, o cemitério, pesquisam, e a gente vai unindo tudo isso com as nossas próprias pesquisas, né? E aí surge, em 2023, o Cidade dos Mortos, com o projeto Ribeirão de Saudade, que vocês estão vendo aí na tela. A gente faz uma visita monitorada ali, mostrando a história de Ribeirão Preto através das lápides, porque ali é um museu a céu aberto incrível. Tem várias estátuas, personalidades importantes para a história de Ribeirão Preto sepultadas, né? Prefeitos, padres, milagreiros, empresários, pessoas da cultura, enfim. E a gente faz uma atividade ali, mais ou menos de 2 horas, para as pessoas, com café da manhã no final também, e para criar essa conexão da pessoa ir ao cemitério e não ir só para enterrar um parente ou chorar ou ficar triste, que é necessário também, faz parte da vida, mas também o enxergar como um museu a céu aberto, como um local de cultura, história e memória, né? E aí, esse ano, a gente cria Ecos do Passado também, que é outro grupo nosso, para expandir isso, não ficar só no cemitério, né? Mas levar para os outros locais de memória de Ribeirão. Nós temos algumas imagens desse também novo projeto, né? Sim. Que é o da cidade. Temos as imagens aí? Não sei se está pronta as imagens, de poder passar, além do cemitério. Enquanto o pessoal está preparando lá, fala um pouquinho desse da cidade. Esse Ecos da Cidade, vamos falar assim, que é ali os pontos históricos, você passa ali pela Praça 15, pelo Quarteirão Paulista, por onde que vai ele? Qual que é o passeio? Então, a Ecos do Passado, ela traz várias experiências. É que agora nós estamos começando, né? Mas nós já temos várias experiências montadas para trazer para a população de Ribeirão. Na da Praça 15 de Novembro, nós iniciamos, por exemplo, o roteiro aonde tudo começou, no ordenamento ali, onde teve uma igreja matriz, uma capela, primeiramente, que depois foi levada à igreja matriz, um cemitério aos fundos, para quem não sabe, o primeiro cemitério público de Ribeirão Preto, administrado pela igreja, foi ali na Praça 15 de Novembro, né? Mas por volta de 1868 a 1870, alguns anos depois da fundação, que é de 1856, erigem uma capela e um cemitério ali. E aí a gente começa nesse ponto, que é ali próximo à fonte, entre a fonte luminosa e a estátua do soldado constitucionalista. É ali que tudo começou na questão de ordenação urbana. Então, nós começamos ali e vamos fazendo um trajeto, não apenas pelos monumentos, mas pelas ocupações que fazem sentido ali na praça. A ocupação religiosa, como eu disse para você, quando tudo começou, a igreja, o cemitério, né, as pessoas frequentando a missa ali, tem fotos, inclusive, que a gente tira a gente coleta no arquivo público histórico de aqui de Ribeirão Preto e leva para as pessoas impressas, né, para as pessoas verem como que era aquilo, né? E aí a gente vai seguindo a ocupação religiosa, depois fala da ocupação cultural da burguesia, principalmente ali na Praça Carlos Gomes, que é um terreno adjacente à Praça 15,
e que teve o famoso Teatro Carlos Gomes, que hoje não existe mais, né? A gente fala da Rua General Osório, que era a rua das boutiques, das cafeterias, né? Que os coronéis faziam as suas farras ali, né? Depois a gente parte para a ocupação do Quarteirão Paulista, fala da história vertical de Ribeirão Preto com o prédio de Ederiksen. Então, é uma visita que não foca apenas na praça em si, mas nos seus entornos. No Quarteirão Paulista. Né? Isso. Você faz uma monitoria ali aquela casa do advogado ali, que está ali na esquina, como chama ali, aquela casa que vai virar um café, eu acho. Fica ali na esquina, ali na General... ali na Duque de Caxias? Sim, o Palacete Camilo de Matos. Você chega a passar ali também? Passamos, falando Você fala do dele. Camilo de Matos também? Sim, da história dele como prefeito, como político, como advogado dos Junqueira, né? E ele também está, olha que legal, dá para fazer uma conexão com o cemitério, porque ele também está sepultado lá, e nas nossas visitas do Cidade dos Mortos, nós passamos por lá pelo seu Vocês túmulo. chegam até a catedral ou não? Ou fica só mais ali? Não, por enquanto nós ficamos só ali na Praça 15 nessa experiência, mas posteriormente nós vamos trazer as que vão ali até a catedral, passam por outros locais do centro, que ali foi um local de muita importância e é até hoje, né? Ô, Felipe, além desses locais, né, que você traz, o cemitério, que é do século XIX, o Quarteirão Paulista, mas esses são locais que são conhecidos do Ribeirão Pretano. Sim. Mas tem outros locais em Ribeirão, que também são históricos, que o Ribeirão Pretano não conhece, que mereceria um trabalho que nem você está fazendo no Cemitério da Saudade e lá no centro? Ah, com certeza. No dia 31 de maio, por exemplo, nós iremos fazer uma visita, uma caminhada cultural pela Avenida Saudade, que é um patrimônio que o pessoal conhece, frequenta, mas muitas vezes não conhece a importância da saudade nessas épocas mais antigas, porque ali fazia parte, a Avenida Saudade, do antigo bairro do Barracão, que na época nem se chamava Campos Elíseos, a Avenida Saudade O nem se Barracão chamava. não era Ipiranga? O barracão de cima no Ipiranga e o barracão de baixo nos Campos Elíseos. Ah, era 2 barracão. 2 barracões. Chamava barracão de cima e barracão de baixo? Isso. E barracão era porque era a estação da ferrovia? Isso, que se localiza ali no Ipiranga, Vila Albertina, ali A barracão, uma está lá conservada no começo da Dom Pedro ali, né? Isso, ali. Nós temos algumas imagens aqui passando para quem está em casa, acompanhar, que é noturno essa visita, né, no centro. Isso, começou 5h30 da tarde, foi até umas 7 horas da noite, mais ou menos, né? E nós fizemos também sorteio de livro, um livro da história do Pedro II para o pessoal, né? Então, a gente tenta proporcionar não só a experiência Olha lá, em si. os desenhos que você falou, né, comparando, né? Por exemplo, ali, o Palacete INEC, que foi demolido, que fica ali na esquina, que é o Itaú, hoje ali do lado E do era mar. belíssimo, hein? Parecia o Camilo de Matos. Esse daí qual que é? Esse é o Camilo de O Matos. Camilo de Matos e a foto no dia da sua inauguração. Tá bem conservado mesmo. né? Pois é. Esse é o Quarteirão Paulista ali. Não, é a construção do Do Diederiksen. Isso. Então Isso, a gente... ali tá conservado, onde é o Pinguim, né? O Quarteirão O Paulista. Pedro II. É. Do lado ali é o Palacete, é isso? O Palace. Do lado do Palace. Isso, o Centro Cultural Palace. Centro Cultural Palace. E o Pinguim, né? Que era edifício Meira Júnior. Ali Essa uma- foto é uma foto de cima da praça. Da praça. Isso. E aquele, que é esse casarão aí? É o Teatro Carlos Gomes, que não existe mais. Nossa, esse foi um pecado, né? Então. E o Carlos Gomes hoje fica o que lá no lugar dele? É a fonte? Não, o Carlos Gomes, ele fica na Praça Carlos Gomes, numa erma que tem um monumento em homenagem ao maestro Carlos Gomes. Mas ali fica ali no meio da Praça Carlos Gomes, né? Isso, ali no meio. De frente para o Marpe, ali para Salgadinho Sim, Salete. sim, ali. onde fica tá até fechado, assim, um jardinzinho redondo, né? Isso. Para quem está em casa poder identificar. Mas é uma pena, porque poderia existir até hoje, né? Se não tivesse sido demolido, né? E seria uma atração a mais para a cidade, com toda certeza. certeza. Tem outros pontos da cidade, que é a Cruz do Pedro, que é muito famosa também, né, Felipe? Também exalta o Que nosso mereceria patrimônio. talvez um trabalho, né? Sim, já tem alguns pesquisadores que desenvolvem um trabalho de documentação lá muito bom, né? E fizeram até um documentário há um tempo atrás, mas um trabalho de visitação turística, histórica, Eu mesmo não seria sei legal. onde é, eu não conheço. Então, e você vê, faz parte do patrimônio religioso de Ribeirão Preto. Mas tem também, no bairro das Palmeiras, parece que ele começou um núcleo ali no início do século, no meio do século XIX, parece que era ali que começou Ribeirão, não foi? Que a Sim. fazenda que iniciou Ribeirão era ali onde é o bairro Palmeiras, não é isso? Sim, por causa da antiga Fazenda Palmeiras,
que fez Então uma não é nem na tentativa. Praça 15, né? O começo de Ribeirão. É. Na verdade, o de 1856 começou ali, no bairro Sim. Palmeiras. Isso. Santa Cruz. É que é uma questão de tentativa de doação de terras, né? Houveram várias tentativas de doação de terras para a igreja antes de 1856, só que a igreja não aceitou. E a que ela aceitou foi em 1856, com aquele terreno ali do quadrilátero central, que era a fazenda da Barra do Retiro. Mas o núcleo habitacional de Ribeirão é bem anterior a 1856. Ah, sim. A gente pode falar que aqui começou a criar esse núcleo por volta de que ano, você acha? Olha, a partir de 1811 já existiam pessoas Já transitando existiam por aqui. por aqui. Estabelecendo pecuária, principalmente mineiros que vinham do sul de Minas, né? E sesmeiros também, que recebiam terras na região e vinham para cá, para a região de Ribeirão Preto, para adquirir novas terras. E aí que é interessante, porque muito desse pessoal que veio para cá e adquiriu essas terras não tinha escritura. Então, precisava-se fazer as doações de terra para a igreja, não apenas para exaltar o santo protetor, que é São Sebastião, mas também para legalizar essas terras. Então a doação de terra não era uma questão só benevolente, de caridade para a igreja. Era uma questão jurídica para ele ter as terras. Então Sim. você doa para a igreja e a igreja legitima, no caso, né, Isso. a propriedade através da doação. E fundam um ordenamento urbano num modelo europeu, com capela, com ruas, contratam um fabriqueiro, que era o antigo engenheiro ali urbano, que desenhava a cidade, e acontece todo esse processo aqui a partir de 1856. E por isso que as câmaras municipais, nesse período, eram chamados tais homens bons, né, que eram os coronéis, né, que Sim. ocupavam as câmaras municipais. Sim, com certeza. Nós tivemos aqui fortes coronéis, né? Isso. O Quinzinho, por exemplo, o Schmidt, Kiko né? Junqueira, né? Isso. E que travavam disputas memoráveis e que a gente conta nesses passeios também. Nós não vamos só lá e falar, olha, esse é um monumento tal, construído tal dia, tal data. Não. A gente fala dessas experiências. Essas nuances políticas. Exatamente. Dessas histórias aí que passam, né, pela história de Ribeirão Preto. E é interessante você que está em casa conhecer o trabalho do Felipe. Eu conheço, é professor, né? Estava até pouco tempo dando aula no Estado, né, Felipe? Sim. E agora desenvolve esse projeto histórico que tem muito a crescer aqui na cidade, porque tem demanda, existe demanda. O que carece talvez é uma política pública mais integrada, porque o que você faz é uma iniciativa sua, de ativista cultural, mas uma política pública, né, até envolvendo a secretaria, seria interessante. Mas você está dando um exemplo e creio que vai servir de exemplo futuramente para políticas públicas aí nessa área. Meus parabéns, Felipe. Muito obrigado. A gente espera que isso tenda a crescer, não apenas para nós, mas para todo mundo, que possa olhar para Ribeirão com outros olhos. Só uma outra questão, que sou de história e esse papo rende comigo. Claro. A abolição da escravatura foi em 1889, né? 8, né? 88. 88, isso, 13 de maio de 88. Então, Ribeirão teve escravizados de 1811 a 1888. E nós temos uma dificuldade muito grande, existe uma narrativa de que não teria escravizados aqui, existiu. E agora, nessa parte, os coronéis tiveram essa expertise, né, no sentido assim, de não deixar resquícios da escravidão, né, já vendo o futuro, porque você não consegue localizar aqui em Ribeirão vestígios da escravidão. E sabemos que aqui, como polo cafeeiro, né, se você pegar do início do núcleo habitacional 1856 até 1856 a 1888, teve escravizado em Ribeirão Preto, né? São mais aí de 20 anos aí e não tem registros, né? Essa é uma questão que também, historicamente, que era necessário em nossa cidade, eu vejo. Ah, sim. Ribeirão teve centenas de escravos quando aconteceu a sua fundação. É o que você disse, infelizmente não se tem muitos registros, mas há pessoas que são preocupadas em resgatar essa história também, e eu já vi algumas pesquisas mais recentes abordando essas questões. Porque né? nós temos uma linha de pesquisa em Ribeirão que é muito forte dos colonos, né, pega ali até a própria, ali o USP, ali, aquela região ali de colonos, mas dos escravizados a gente sente essa carência. Mas isso é papo para outro programa. Queria agradecer mais uma vez, Felipe, pela sua participação. Muito obrigado, Sardinha. Eu agradeço a você, ao pessoal da TH+, e também eu gostaria de falar, se vocês quiserem conhecer mais o nosso trabalho, nos sigam nas redes sociais. Posso falar aqui para o pessoal? Pode falar, deve falar.
Nós temos o Cidade dos Mortos, que promove as visitas no cemitério, e você vai entrar no Instagram e seguir @Cidade dos Mortos 1. Vou repetir, @Cidade dos Mortos 1. Nós temos TikTok também com esse grupo. E, para ficar por dentro dos passeios pela cidade, com a Ecos do Passado, @Ecos do Passado 30 no Instagram. Legal. @Ecos do Passado 30. E a gente vai fazer uma visita na Avenida Saudade, dia 31 de maio, às 9 horas. Você está convidado. Muito obrigado, claro, com certeza. Vou ver a agenda e será um prazer estar lá com vocês. E você, meu convidado mais especial, agradecer que você ficou até aqui agora no programa. Agora, fique com a TV O Demo, com as últimas notícias do Magistério com Chico Poli e também com a nossa TV APOF, com a nossa querida Maria Isabel Noronha, a professora Bebel, com as notícias do Magistério Paulista. Um grande abraço e até o próximo programa. Colegas, vocês já ouviram falar em avaliação ao mesmo tempo somativa e subtrativa? E em devolutiva construtiva específica? Devolutiva construtiva específica. Bonito, não? Essa, com certeza, é para a tese de doutorado em Harvard, Columbia e Princeton. Essas universidades que se cuidem. São Paulo está chegando com tudo. Colegas, a Resolução SEDUC número 83, de 19 de maio de 2025, dispõe sobre a avaliação de desempenho dos integrantes do quadro de magistério, QM, das escolas de tempo parcial e das escolas de ensino integral. Então, o secretário do Estado da Educação fez publicar uma resolução com fundamento na valorização dos profissionais da educação, visando ao bom desenvolvimento do ensino público estadual e uma prestação educacional de excelência. Vamos repetir. Com fundamento na valorização dos profissionais da educação, visando ao bom desenvolvimento do ensino público estadual e uma prestação educacional de excelência. E ele não fica nem vermelho. Os integrantes do quadro do magistério, QM, atuando nas escolas estaduais de tempo parcial ou de ensino integral, em todas as etapas e modalidades da educação básica, serão periodicamente avaliados nos termos dessa resolução. Observações. É só o QM. O pessoal do QAE foi excluído. Vale lembrar que sem eles a escola não existe. Não existe educação sem esses profissionais. Atuando nas escolas, as diretorias de ensino foram excluídas? Também os supervisores? Os dirigentes? Nossos cumprimentos. Atinge todos os docentes em exercício nas escolas públicas. Todos, inclusive os afastados e os readaptados. Quem serão os avaliadores? Os alunos matriculados. Pergunta, mesmo os infrequentes? Os professores em exercício. A equipe gestora. Serão usados questionários avaliativos considerando as seguintes dimensões relacionadas às competências profissionais esperadas. Domínio do conhecimento e conteúdo. Capacidade de dominar e contextualizar o conhecimento e conteúdo. Do nosso ponto de vista, quesito prejudicado, se forem usados o material e as plataformas da SEDUC. Metodologia dinâmica e inovadora. Uso de métodos pedagógicos dinâmicos e inovadores. Quesito prejudicado, se forem usados o material e as plataformas da SEDUC. Gestão de sala de aula. Habilidade de gerenciar a sala de aula de forma eficaz. Quesito prejudicado, se forem usados os materiais da SEDUC. Liderança. Capacidade de liderar e influenciar positivamente. Quesito prejudicado, se forem usados os materiais da SEDUC. Comunicação clara e objetiva. Habilidade de se comunicar de forma clara e objetiva. Quesito prejudicado, se forem usados os materiais da SEDUC. Clima organizacional positivo.
contribuição para um ambiente de trabalho positivo. Impossível com um material tão negativo. Compromisso com a aprendizagem, dedicação ao processo de aprendizagem. Se for apenas a dedicação ao processo de aprendizagem, muito bom. Mas se for o resultado da aprendizagem, quesito prejudicado. Os materiais da SEDUC não facilitam. Qualidade das aulas. Nível de qualidade das aulas ministradas. Baseadas nos materiais da SEDUC, quesito prejudicado. Apoio ao desenvolvimento. Suporte ao desenvolvimento dos alunos. Quesito prejudicado. Com esses materiais, não há como dar suporte ao desenvolvimento dos alunos. Engajamento e disponibilidade. Nível de engajamento e disponibilidade para os alunos e colegas. Isso sempre vai existir, porque independe dos materiais da SEDUC. Planejamento, capacidade de planejar e organizar as atividades. Quesito prejudicado. Isso já vem pronto da SEDUC. Em resumo, para serem bem avaliados, os professores teriam de esquecer os materiais, as orientações e as plataformas da SEDUC. De acordo com a resolução, o processo de avaliação não contempla a autoavaliação. Estranho, porque em educação a autoavaliação é muito importante, sendo inclusive um caminho de autoconhecimento. Bem, mas não é de educação que se trata, né? Além dos questionários avaliativos, o processo de avaliação levará em conta alguns indicadores. A assiduidade dos profissionais, o que é muito bom. A participação em programas de formação propostos pela pasta, o que é muito ruim, porque esses programas não formam, deformam. O alcance de metas estaduais ou federais a serem definidas pela administração, incluindo as utilizadas para percebimento de bonificação por resultados, BR. Deram muitas voltas para chegar no que interessa a eles, o alcance de metas. Na verdade, é só isso que conta, nada mais. Muitas portarias deverão vir por aí, inclusive quanto à avaliação, podendo indicar eventual segmento, tipo de ensino, programa ou projeto da pasta que não estarão no processo de avaliação no momento, assim como poderão apresentar outros encaminhamentos que melhor se justifiquem. Em resumo, poderá ser avaliado aquilo que não deveria ser avaliado naquele momento. Deu para entender? Poderá ser avaliado aquilo que não deveria ser avaliado no momento da avaliação. Está lá na resolução, artigo 4º, parágrafo 2º. Quem será o responsável pela consolidação da avaliação na unidade escolar? O diretor. E na diretoria de ensino, quem será responsável pela avaliação do diretor? O dirigente, podendo ser auxiliado pelo supervisor da unidade escolar. A avaliação, que deverá abranger o ano todo, será feita em 2 momentos, no final do primeiro semestre e no final do segundo semestre letivos. A primeira avaliação será denominada avaliação de desempenho diagnóstica. A segunda, avaliação de desempenho final. Fácil, não? A primeira avaliação será realizada no final do primeiro semestre letivo. A segunda, no final do segundo semestre letivo. Porém, de acordo com o artigo 9º da resolução, neste ano, 2025, essas avaliações poderão se dar em períodos diferentes dos estabelecidos. Nós já estávamos sentindo falta de um pouco de incoerência. Aí veio. Segundo a resolução, a avaliação de desempenho diagnóstica terá finalidade formativa. Discordamos. No máximo, será informativa. Não será uma ferramenta de formação continuada, conforme alegado. Não enfatizará uma abordagem multifacetada, devido ao uso obrigatório dos materiais da SEDUC. Não irá garantir a melhoria da atuação profissional, uma vez que o que se deseja
é que os professores trabalhem cada vez mais com materiais cada vez menos eficientes e educativos, mas sempre os mesmos materiais. Segundo a resolução, a avaliação de desempenho final terá finalidade somativa. O que é a finalidade somativa? É aquela que subsidia a decisão de manter o profissional no status original ou de o realocar em outras funções e outras unidades escolares. Mas com uma observação, sempre com vistas à valorização do trabalho desenvolvido e ao aprimoramento das práticas educacionais. Ou seja, o professor poderá ser mandado para outra escola, mas será para o bem dele, como prêmio pelo trabalho desenvolvido. Dá para levar a sério uma tese dessas? Isso não é finalidade somativa, mas sim subtrativa. Subtraem-se direitos dos professores. Essa avaliação serve tanto para as escolas regulares quanto para as escolas PEI. Mas algumas curiosidades dessa resolução. Muita coisa será definida em portaria, o que é sempre um perigo. No caso das escolas PEI, a definição do nível superior de avaliação será definida em portaria. Aqui não perdoaram nem a língua portuguesa. Seguiram a lógica das plataformas, da inteligência artificial. A definição será definida. Devolutiva, construtiva e específica. Que expressão bonita, não? Devolutiva, construtiva e específica. É o mesmo que feedback. Não adianta mudar as palavras, é preciso mudar os projetos. Caso no município só haja uma escola que comporte o docente com a avaliação não satisfatória, será emitida sua declaração de condição de adido, não lhe sendo obrigado a alterar sua sede em escola que pertença a outro município. Adido na própria escola, mesmo não sendo efetivo, uma vez que essa avaliação é para todos os professores, efetivos e não efetivos? Não prevê a avaliação dos supervisores de ensino ou escolares. Não prevê a avaliação dos dirigentes regionais de ensino. E para concluir, quem vai avaliar o secretário da Educação? A posteridade? As urnas na eleição do ano que vem? Longe do estéril turbilhão da SEDUC e dessa bagunça toda, o Ceará continua fazendo educação de qualidade. No programa de hoje você vai acompanhar a ação da APUESP em Ribeirão Preto. Vai saber mais sobre a situação das FATECs e ETECs. E vai ver as ações federais para uma educação antirracista. Confira. No último fim de semana, a APUESP realizou um curso de formação na macro-região Ribeirão Preto, reunindo dezenas de professores. Aqui está a diferença entre os salários bases do PEB 1, PEB 2 e os da nova carreira que está lá. Vocês veem que, sacanamente, eles implantam o piso aqui, ó. Tá vendo? Por que eles não fazem isso pra gente? Só olhar aqui nessa altura, o piso está implantado. Porque o Rocieli, quando desenhou essa porcaria de subsídio, eu quero derrubar isso aí, eu não quero subsídio, nós queremos salários. Essa é a nossa palavra agora. Nós queremos carreira aberta, não subsídio. A deputada e dirigente sindical também falou sobre a campanha salarial em curso e sobre a possibilidade de greve. Então nós temos que criar primeiro as condições de fazer a greve. Depois, eu não posso jogar vocês no abismo, depois você se vira com o desemprego. Eu tenho que fazer força para que saia alguma coisa, saia a vitória, para que a gente fortaleça junto ao governo a necessidade de ter o direito de organização sindical, que é princípio para a gente conseguir ter avanço. A categoria tem assembleia no dia 6 de junho para avaliar os resultados das negociações e decidir os rumos da campanha.
Compareça e apoie. Na segunda-feira, dia 19 de maio, foi realizada uma audiência pública para discutir a situação das FATECs e das ETECs no estado de São Paulo. O evento reuniu professores, estudantes e gestores de todo o estado que estavam em greve neste dia. Na sequência, a deputada professora Bebel, segunda presidenta da APUESP, fez um relato no plenário da Assembleia Legislativa. Hoje eu tive uma audiência pública muito importante, uma audiência pública que está debatendo as FATECs e as ETECs. Estão em greve hoje. Lotou. Fala para o senhor tranquilamente. Tinha mais de 200 pessoas aqui. Eu tive que pôr cadeira na frente. De tantas pessoas que estiveram presentes nessa audiência de hoje. E a gente vai ter que fazer essa luta com eles, porque o governador também está de olho em atacar a carreira dos profissionais e fragmentar o ensino técnico, que são das ETECs, que é de reconhecida qualidade. E que teria que ser ampliado, aliás, o ensino para todos e todas que vão ter o direito a um ensino público de qualidade. Então, tantas FATECs estão sendo atacadas, quanto as ETECs. Então, a gente não quer a fragmentação, porque o governo do estado está puxando para a rede pública estadual ensino técnico de duvidosa qualidade, quando a gente tem as ETECs com qualidade comprovada. Então, contra isto e, ao mesmo tempo, contra a implantação de subsídios no lugar de carreira. Eu vou pedir licença aí, porque é importante meus colegas aqui entenderem o que foi essa audiência pública de hoje. A nossa bancada vai ter que lutar veementemente para que não seja feita a injustiça que foi feita conosco aqui nesse plenário, quando os deputados, por um voto, aprovou uma carreira. Não, uma carreira não. Uma forma de pagamento por subsídio que desmontou a carreira dos profissionais da educação do estado de São Paulo. Então, é com esse espírito que essa audiência aconteceu, aliás, com a presença, inclusive, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que participou. Estamos conseguindo agora uma audiência com o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Varran Agopian, para que a gente possa levar a pauta. Na boa conversa, a gente não ganhar de presente também um outro subsídio aí, uma carreira tão importante que é a dos trabalhadores das ETECs e FATECs. A APUESP está apoiando o Sinteps, o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, na luta pela valorização da educação pública no estado de São Paulo. O Ministério da Educação está atento à questão antirracista e tem implementado programas direcionados à escola pública. Vamos ouvir a opinião de uma especialista. A gente sabe que as questões de desigualdade racial, elas têm um histórico no Brasil e está impregnada na nossa estrutura desde a nossa pseudo-origem como nação, né? Porque, no final das contas, o Brasil, como nação, é uma ficção que foi criada pela colonização e pelos nossos 380 anos de escravização de vários, não foi de vários povos africanos, né? Que também são múltiplos. E isso tem consequências muito sérias. E para nós da educação básica, a gente sabe que esses problemas começam lá na primeira infância. Então, a gente sabe dos desafios que estão postos aí para as crianças, os bebês, as crianças muito pequenas, o modo como elas já são tratadas na creche, na educação infantil, o impacto que isso tem na sua subjetividade e mesmo nos seus direitos de aprendizagem ao longo de toda a sua vida. Isso, para a gente, é algo muito preocupante e com o que a gente está muito empenhado. Então, a gente está usando essa oportunidade de formar os nossos avaliadores para uma perspectiva antirracista, mas, sobretudo, a gente está querendo cada vez mais fomentar esse debate dentro das nossas escolas e das nossas redes educacionais, em todas as nossas iniciativas, né?
A gente sabe que a gente já teve vários avanços aí, as políticas de cotas, e isso vem mudando a cara das universidades e vem mudando a cara, inclusive, da esplanada, que a gente hoje vê tantas lideranças jovens, pretas, negras, que já foram beneficiários da lei de cotas e que conseguiram fazer universidade e que hoje estão atuando e mostrando que representatividade não é uma coisa menor, ela é muito importante. E também a gente finalmente está conseguindo implementar a Lei 10.639, que é uma lei que já fez 20 anos, né? E que compromete todos nós com diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira, né, e africana. Você pode ver um debate completo sobre esse tema no canal do Ministério da Educação no YouTube. Muita gente tem perguntado como estão sendo encaminhadas as resoluções da Conferência Nacional de Educação, realizada em 2024. Quem responde é o presidente da CNTE, Heleno Araújo. No Congresso Nacional, com o compromisso de um governo democrático e popular, com o instrumento que é o documento final da CONAI, temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados e Deputadas. Uma comissão especial já aprovada por 33 parlamentares titulares, 33 suplentes, com toda a dinâmica que já elaboraram de audiências públicas, de recebimento de emendas e com a intenção de até setembro concluir os trabalhos na Câmara e enviar o projeto ao Senado e também ter um compromisso de dar agilidade e aprovar ainda este ano. Mas não basta só ter agilidade, é preciso ter conteúdos e os conteúdos têm que ser aqueles, né, que nós estamos defendendo e queremos que esteja dentro do novo Plano Nacional da Educação. Por isso, finalizo aqui convidando você que está aí nos acompanhando a continuar a se envolver na elaboração, na discussão, na aprovação, no monitoramento, na avaliação, no acompanhamento e na elaboração, né, das políticas educacionais, dos planos nacionais de educação. Confira se o parlamentar que você elegeu faz parte da comissão. Pressione para que o projeto seja aprovado da melhor forma possível. O programa de hoje fica por aqui. Se você está na capital, aproveite para curtir a virada cultural com centenas de atrações. Para saber mais notícias, acesse o portal ou as redes sociais da APUESP. Até a próxima semana.